Boa noite, gente. Boa noite mesmo. Deixa eu ver aqui. Boa noite, gente. O áudio tá bacana, gente. Olha, hoje o bicho tá funcionando em inglês. Aí me arrebenta. Eu não falo inglês. Eu já tenho 3 pessoas online. Confia na fé. Gente. Sandra, Sandrinha, obrigado, viu, gente? As pessoas entram, saem. E muita alegria em poder estar mais um dia aqui com vocês. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? E hoje eu tenho a honra de estar recebendo a Pocante, Aida Brandão, tá? É uma grande comunicadora, diretora de jornal, radialista. Ela tem uma história magnânima dentro da comunicação sergipana. Porque tem histórias e histórias. E muita gente não conhece as reais histórias que fazem essa cidade. Tá? Célio Junino, obrigado. Tentei falar com você hoje, Célio, para conseguir aí o telefone do cara das quadrilhas. Você me pediu para convidá-lo e eu tentei falar com você hoje, não consegui. Bem, gente, Aida Brandão, as pessoas ficam naquela, vamos fazer spoiler. Eu agradeço toda e qualquer sugestão, entendeu? Que vocês possam dar. E uma pessoa disse o seguinte: eu preciso falar mais no nome do entrevistado. Entendeu? Até o nome do entrevistado. Então, eu preciso falar mais, porque às vezes a pessoa entra, sai, é 1 hora, né? Então, passa a ser uma coisa meio longa. Entendeu? Mas eu sou muito grato por vocês estarem aqui. O Instagram, sexta-feira passada, eu fiz uma das mais brilhantes entrevistas com a doutora Maria Eugênia Teixeira, esposa do ex-deputado, ex-vice-governador José Carlos Teixeira, ex-prefeito também. História, né? E ela focou muito nas diretas, que era um assunto muito pontual, a participação dela na eleição de Tancredo Neves, como ela creu que estaria reativando, tá certo, o processo democrático brasileiro. E infelizmente eu encerrei, mas houve alguma coisa que o que foi salvo foi porque eu entrei em outro perfil, entendeu? E esse perfil não funcionou bem. E o que eu não entendi é o seguinte: quando eu troquei de perfil, eu entrei pelo Valadão, por engano, o Valadão TV. Aí eu desliguei e fui para o Valadão TV _ podcast. Quando eu terminei de salvar tudo, a que foi salva foi 1 minuto do primeiro perfil. Não entendi como ele foi para a galeria arquivada. Houve alguma coisa de sobrenatural. Infelizmente eu perdi uma grande entrevista, um grande depoimento para a democracia brasileira. E o que pode acontecer é o seguinte: vou tentar falar com a professora Maria Eugênia para voltar aqui. Professor Lula de Carmópolis, muito obrigado pela presença. Um abraço, Lula. Aida Brandão, boa noite. Boa noite. Boa noite, Valadão. Por que Pocante? Olha, Pocante é um dialeto criado por mim assim uns 15 anos atrás, que eu sou uma pessoa de muita energia, de vibrações positivas. E um dia, de repente, a gente estava lá na nossa casa, nosso refúgio na praia, e tinha uma pessoa muito assim, com um baixo astral, e eu disse a ela: fulana, você é linda, você é pocante, levanta esse astral. Então, daí em diante,
Pocante quer dizer que é uma coisa top. Pocante é tudo que é de bom. Pocante é alegria, é energia, são tudo de bom. É uma coisa que nos eleva, que nos tira daquela coisas ruins, né? Pocante. Então, Sandrinha pocante. é pocante. Sandrinha tá mandando aqui. Valadão, sexta-feira, dia 30, vai rolar o pré-junino na Rua de São João. Vai ter 11 quadrilhas, inclusive a nossa Chapéu de Couro. Eita, antes de abrir o São João, que vai abrir dia 31, tanto aqui na Praça Fausto Cardoso, quanto na Vila do Forró, lá na Orla, as duas vão abrir, e vão abrir outras cidades. Eu vi até pessoas fazendo enquete. Você iria para onde? Olha, gente, eu tô idoso. Se eu for, devo ir. Jubileu FM tá ali. Tá ali, Lito. Seja bem-vindo, Lito. E aí você veja bem, se eu for, estarei indo para Fausto Cardoso. Aí você vai dizer, por quê? Você vai deixar de prestigiar o governador para prestigiar a prefeita. Gente, o governador é nosso. A prefeita é nossa. Mas está iniciando, né? Não, mas aí é o seguinte, eu não tenho predileção por um ou por outro. Claro. O que eu vou ficar é aqui na Fausto. E eu recomendo às pessoas que fiquem na Fausto Cardoso. Eu moro no Edifício Futuro. Aí você veja bem, para mim ir para a Orla, eu vou ter que ir de carro. Lá, os trombadinhas se juntam com os flanelinhas. Ninguém sabe quem é flanelinha e quem é trombadinha. E aí você tem que pagar 50, 60, 70 reais para alguém tomar conta do seu carro. Se você não pagar, o carro vai ficar arriscado. Então, e se você decidir tomar uma cerveja, tem a lei seca. Aí você pode pegar e pagar uma multa de mais de R$1.000. Então, aí você vai dizer, mas Valadão, por que não vai de Uber? Porque Uber é um outro problema. Eles se aproveitam que é um período de festa, entendeu? Se aproveitam do período de festa e querem cobrar o que eles acham no tiro. Os táxis também. Deus tomara que uma nova administração, a SMTT, consiga moralizar isso. Porque você fica refém, você chama um Uber, o cara até vem, aí ele diz, você vai para Paracaju? Eu quero 100, quero 150. Só vem no tiro. O próprio táxi também faz a mesma prática. Se bem que aconteceu um negócio interessante no Pré-Caju do ano passado. Eu não conseguia o Uber, tudo era no tiro. Eles queriam 100, 150. Aí apareceu um cara de um táxi que virou para mim e disse, vamos por tanto. O valor do tanto dele foi menos do que eu paguei para ir. Aí eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque eu ia parar, agora só para ir conversando com você, eu vou cobrar o valor que vai dar o taxímetro. Quer dizer, eu acho que eu não vou encontrar o mesmo. Mas aí Lula de Carmópolis botou, amanhã, 1 ano sem a nossa rainha da altura, Maria Feliciana. Se estivesse viva, estaria fazendo 79 anos. Obrigado pela informação. Mas vamos continuar aqui. Eu perdi até o horário que começava aqui a miséria. Mas a ida é pocante aqui, a sanfona. Eu tenho sino também. Isso aqui é vibrações. A sanfoninha tá aqui. A sanfoninha tá aí, eu toco já pra Aida. Aida, você nasceu onde? Olha, eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia, né? Nasci em Vitória da Conquista. E cheguei aqui em Sergipe, juntamente, né? Calma, nós temos uma hora.
Eu sou de Vitória da Conquista, como certo. eu lhe disse, da Bahia. Você nasceu e estudou aonde? Eu estudei no colégio, um centro referencial, porque naquela época os nomes. Os nomes mudaram muito. Mudaram muito, né? Centro integrado. Centro integrado. Centro integrado. Bom, e você sai de Conquista com quantos anos? Olha, eu saí de Conquista com 19 anos. Foi para onde? Eu saí de Conquista praticamente para Aracaju. Para Aracaju. Por quê? Por quê? Posso dar sequência? Claro! Bom, eu cheguei aqui a Aracaju. Purificação, obrigado. Gilenilton também. Aos 19 anos, porque Paulo Brandão, o jornalista, né, que é o fundador do Jornal Povão, na época veio para aqui, trazido pelo ex-senador, ex-governador Albano Franco, através da DM9, que era a agência de Duda Mendonça. Paulo era publicitário, além de jornalista publicitário, e ele veio fazer a campanha de Dr. Albano. E esse vir fazer a campanha de Dr. Albano, aqui, Aracaju, Sergipe, você bebeu a água. Fica. Bom, o jornalista Paulo Brandão era um baiano, que não era baiano, era um alagoano. Era alagoano. Tá certo? E imigrou para a Bahia. E talvez ele tenha chegado aqui para fazer um dos primeiros programas políticos. Do Estado. Porque até então você tinha Santos Mendonça fazia política, você tinha Manuel Silva não fazia política, você tinha vários profissionais que tinham programas de jornalismo que faziam política. O Paulo Brandão, a quem eu me refiro, não confundir com o jornalista Paulo Brandão, que foi diretor da Gazeta de Sergipe. Eram duas pessoas distintas. Então Paulo veio para fazer um trabalho publicitário comercial e fazer um programa eminentemente político. Aonde foi feito esse programa? Esse programa foi criado, né, na Rádio Atalaia. Na Rádio Atalaia. Na época, Paulo Brandão, como publicitário, jornalista, né, de formação, que ele era um homem que você conheceu, Valadão, altamente culto, né? Ele lia muito. Toda semana, essas bancas de revista, ele era frequentador, ia comprar livros, então ele era um homem altamente culto. E nisso ele criou esse programa. Só tem que Dr. Walter Franco. Um abraço, Dr. Walter. Na época, né, ficou em dúvida, né, Valadão, de carro era um choque, né? Um choque, porque Paulo Brandão era um cara que ele não tinha papas na língua. Então ele era um jornalista que ele não era imprensa tipo assim marrom, ele era transparente mesmo. Então, quando ele foi para a Rádio Atalaia, aí ficou vai, não vai, vão ou não vão. Mas aí veio aí o Dr. Walter diz, vá, eu vou apostar, foi uma aposta. E aí ele teve um programa lá, 30 minutos, o nome do programa era 30 minutos na Rádio Atalaia, com Paulo Brandão. Gente, esse programa, ele tremia a base, porque Paulo... Todo mundo tinha medo. Ele tinha... esse medo eram os políticos que tinham, né? Era? Porque ele não se vendia, não se corrompia e nem nada. Então, se ele tivesse que falar, ele falaria. Ele falaria. Isso foi em que ano? 84, 85. E ele falava com base. Ele falava com base. A crítica dele era construtiva, mas o óculosinho fundo de garrafa dele, aquele óculos,
Era Sim. ele. Aí o Paulo foi um sucesso de radiofonia, amado por muitos, odiado também por muitos. Paulo toma uma iniciativa. Foi um momento em que nós tínhamos vários jornais e o Paulo, naquela época, ele me sai com um jornal semanário. Foi. Que é o jornal O Povão. O Povão. Na época. Em que ano saiu o Povão? Saiu no final de 84 para 85, aonde estava lá a Folha da Praia. Só tinha a Folha da Praia naquela época, salvo engano, que era um jornal que era... Eram semanários. Que eram semanários. Eram considerados tabloides. Só tem que era um jornal totalmente diferente. Era um jornal atípico, era um jornal totalmente diferente, o Povão. O Povão era um jornal que as manchetes dele, né, Valadão? Você faz parte da história. Eu convivi muito de Paulo Brandão. E Paulo Brandão, eu tinha alguns amigos, eu acho que quem me apresentou Paulo Brandão foi Reis, salvo engano. Mas eu tinha um amigo casca de bala, que era o Antônio de Oliveira Freire. Piuga. Você chegou a conhecer Piuga? Um abraço, Inês, minha comadre. Comadre de Inês? Inês me casou, foi para Salvador com Piuga. Eu me casei em Salvador, né? E falando em casamento, ontem casou a minha amiga Yandra, lá em Salvador, anteontem. Eu me casei em Salvador também. E Inês e Piuga foram padrinhos. Foram padrinhos. Misericórdia. Olha, Piuga foi um grande casca de bala. Eu tive uma relação de muita aproximação. Piuga foi um dos primeiros cinegrafistas que vieram da Bahia para Sergipe. E era de uma irreverência, como o Paulo Brandão era. Eu tenho uma cena de Piuga tão inusitada, entendeu? Eu tenho duas. Uma oh meu Deus, na Crase, antiga Crase, houve uma abertura do carnaval com o baile dos artistas. E o prefeito que foi o prefeito Cleovan Sostens Pereira de Aguiar. E Piuga fez uma fantasia que ele batizou de Ney Mata Grossa. E aí... Piuga era irreverente. Sim, aí ele começou a gritar, entendeu? Coisa e tal. Aí começou a chegar as autoridades e Piuga puxou o coro. Bicha, bicha, bicha. Nesse ínterim chega Cleovan Sostens Pereira de Aguiar, prefeito de Aracaju, um homem de uma seriedade, e Piuga com o pau de luz da TV Sergipe. Bicha, bicha. Ele parou e fez: acabei de ser demitido, vou perder o emprego. A outra foi aqui na Praça Fausto Cardoso, na festa de Bom Jesus do Navegante. Que Piuga, isso era aquele estilo cinegrafista na Bahia, era aquela coisa doida. Então ele estava numa sunga de praia, a camisa virou uma bandana, entendeu? E ele subiu ali no coisa da ponte para poder filmar Bom Jesus chegar na ponte do Imperador. Aí Dom Luciano desceu. Nossa. Quando Dom Luciano olhou Piuga numa tanga minúscula, aí virou e disse: o que é isso? Aí ele disse o que era. Acredite que ele disse. Dom Luciano quase infarta. Você sabe que ele tinha casa na Atalaia Nova, né? Piuga tinha uma casa lá na Atalaia Nova. E vivia, adorava aquela sunga dele, azul, verde, né, Inês sabe. Piuga eu tenho assim muito carinho. Foi o cara que criou a marca Rio Mar Shopping. O shopping Rio Mar. O primeiro de todos foi aqui em Sergipe. O layout foi dele. Foi ele que criou a marca. Ele estava com a agência de Montalvão, se não me engano. Era com Montalvão. Mas já fizemos a homenagem a Piuga, que eu acho que Piuga é um problema de Teotônio Neto.
Tá? Quem inventou Piuga foi Teotônio. Eu acho que Piuga... Teotônio, te amo, viu? Teotônio faz parte da minha história, né? Teotônio foi também, ele era da DM9. DM9. Tá? Junto com Duda Mendonça. Era. Foi um dos publicitários que mexeram. Teotônio eu tento trazer, mas ele não aceita vir. Sai de Sergipe para ser repórter da Rede Globo em Brasília e com 30 dias ele torna-se o diretor da sucursal da Rede Globo em Brasília. Um dos jornalistas mais competentes que eu conheço. Mas eu fico lutando. Faz parte da minha história de vida, Teotônio, que a gente chega lá, né? Com a partida de Paulo, eu tive o suporte. Os amigos de Paulo, pós-morte. Poucos amigos Paulo Brandão tinha, né? Você sabe que ele era muito seleto. Quando ele morre, aquela legião de fãs de tudo, como lhe trataram? Olha, quando o Paulo Brandão partiu, muita gente pensou que o Jornal Povão morreria junto com o Paulo Brandão. E aí, naquela época, você sabe, em 93, aí já estávamos em 93, eu, mulher, jovem, 26 anos. Lindinha, viu? Pitelzinho. E Paulo? Pocante. Paulo, eu tenho 69, se Paulo vivo tivesse, tinha mais de 80. Era. Paulo já Uns 84 por aí. A Ida 83. tinha acho que uns 20 e poucos anos. E ele Paulo já tinha mais do dobro da minha idade. uns 60 em Catatal. Era. E com a partida de Paulo Brandão, eu fiquei com o filho, né? Paulinho. Paulinho. E Paulo, ele, quem não sabe, ele é da família Brandão Vilela, de Alagoas. Alagoas. Ele era primo de Dom Avelar Brandão. Então eu tinha duas cunhadas freiras, a irmã Belmira e a irmã Terezinha, e elas foram um suporte para mim com a partida de Paulo. Eu me lembro de uma delas. Você lembra que elas eu lembro que eu muito. tive com uma delas. Minhas duas cunhadas freiras, eu amava. Eu não sabia que eram duas, eu achava que era uma freira. Era. Aí o que aconteceu? Eu com meu filho pequeno. Aí eu disse, eu vou tocar o jornal. Mas muita gente disse, como? Uma mulher, a Ida, ali para tocar o jornal. O jornal era Paulo Brandão. As pessoas desviam, né? O povão, Paulo Brandão. Paulo era sagaz. Era, então, Paulo tinha uma coragem que eu não tinha. E as pessoas achavam que eu não ia ter ele, se fosse para bater, ele batia mesmo e não media as consequências. Ligavam para ele ameaçando matar. Ele dizia, eu vou morrer só uma vez só. Meu Deus, meu filho. Ele não tinha medo. Então, eu naquela época, como mulher, aí eu encontrei, aí foi quando eu encontrei os amigos, amigos, né? Que você sabe que chega ali e segura em sua mão. Aida, vai em frente. Mas eu não conhecia nada de jornal, gente. Eu não sabia nem por onde começar. Aí foi quando eu encontrei, né, meu amigo Teotônio Neto. Teotônio Neto chegou pra mim e virou... Nunca esqueço dessa frase dele. Acho que ele nem lembra, ele já fez bem tanta gente. Ele falou, Aida, Paulo Brandão lhe deixou um anzol. E o peixe, quem vai pescar é você. E o povão vai depender. Olha, Paulinho está dizendo aqui, trabalhei com Paulo na Traços Propaganda de Paulo Pernapodre. Foi. Então, a gente tem história. E o Jornal Povão, aí eu fui pra rua, aí foi quando veio Edil Barreto. Lembra Edil Barreto? Lembro da Associação Atlética. Meu padrinho do meu filho, meu compadre, para me dar uma força. Aí veio também uma pessoa que era super fã de Paulo, fanático de Paulo,
que é Marcos Ludovice. Jesus te ama. Rapaz, amor da bexiga, viu? Amor tanto que casou com a viúva. Rapaz, Paulo Lacerda dizia que ele ficou com a... Marcos Ludovice, Jesus te ama. Olha, Paulo Lacerda, que Deus a tenha, dizia assim, olha, Paulo ficou com a viúva e com o jornal da viúva. Marcos. Brincadeiras à parte, essa brincadeira, mas Marcos foi uma pessoa que ele era um fã de Paulo e que ele também foi uma das pessoas que naquele momento ajudou muito a fazer a divulgação. Gente, quantos anos tem Paulo de falecido? Paulo tem 33 anos de falecido. Olha, gente, eu cometi um equívoco. Eu venho dizendo que eu sou Papai Noel há 32 anos. E eu quero contar uma de Valadão. Mas eu fui Papai Noel a pedido de Paulo. Ele comprou uma bicicleta para o filho Paulinho. E ele, acho que já estava meio dodói. Não, ele estava no auge daquela época. Então, quando eu digo que eu tenho 32 anos que sou Papai Noel, eu estou mentindo. Porque antes de Paulo morrer, eu tive no apartamento de vocês, vestido de Papai Noel, para entregar o presente a Paulinho. Então não são só 32. De Papai Noel, imagine a honra, né, que eu tive naquela época de receber um nobre jornalista, esse cara maravilhoso, Valadão, na minha casa. É difícil usar. Eu morava no Amadeus Moça, na Rua Lagarto. E aqueles eram aqueles primeiros prédios construídos ali. Porque, gente, eu vi Aracaju praticamente, né? Nascer, que aqui, quando eu cheguei, era tudo, ainda estava tudo vago. E os espaços vagos. Aí eu morava ali no Moza e ele chegou lá, todo de Papai Noel. Foi uma emoção muito grande. E conquistar Paulo Brandão era difícil. E Valadão teve essa honra. Nós fomos amigos, entendeu? De ser amigo de Paulo Eu acho Brandão. que por Piúga, ainda que me olhava meio atravessado, né? Não. Tinha o ciúmezinho, porque Piúga era o cara também da confiança de Paulo, né? Piúga. Mas olha, o menos mulherengo de todos fui eu. Mas, gente, agora que Paulo Brandão partiu, ô Paulo, eu não sei nem se você está aqui presente. Deve eu estar. Era eu sempre aquela mulher dodoca, né? Na época eu não era aquela mulher, essa mulher ativa, que eu transformei em uma leoa da sobrevivência, né? Fui abrir o leque, né? Mulher na cozinha e nem tamanho. Mas ainda achava que eu e Piúga é que botávamos Paulo Brandão a perder. Não, mas eu nunca, o santo era eu. Olha, gente, eu só sei que eu só tenho um detalhezinho a dizer a vocês. Teve um momento que Paulo e Valadão eram amigos e irmãos. E eu senti que Valadão estava pouco afastado. Na morte de Paulo, depois que Paulo partiu, que quando a pessoa vai embora, né, se descobre tudo. Aí eu descobri que Valadão, não é? Eles estavam um pouco diferentes, porque Valadão levou para o cinema, né, o lançamento do shopping lá, que Piúga deu nome. O Rio Mar foi dar um passeio lá com uma amiga de Paulo. Essas histórias aí. Não, mas isso é folclore. Porque, olha, pronto, você veja bem, você acha que eu teria coragem de furar o olho de meu amigo Paulo Brandão? Jamais. Exatamente. Até mesmo porque eu era olha o fera que fã. Paulo era. Eu era fã dele. E ele era, na radiofonia, o cara assim mais temido. Quer dizer, se eu arriscasse olhar, furar o olho dele, pegar alguma das secretárias dele, ele me matava. Eu não ia arriscar. E eu era daquelas mulheres que ficavam dentro de casa, né? Cuidando do meu filho, estudando, porque eu adorava estudar. E eu achava que o meu marido, eu era mulher ciumenta, né? Tinha um certo ciúmes, né? Ele era um homem, sei lá,
A mulher, Olha, deixe quieto. Paulo era um homem correto, fiel a extremo. Chegava às 5h30 em casa, minha vizinha de Não apartamento. tinha dizia, jeito. mulher, que marido maravilhoso. Então eu seu. presenciei e convivi. Porque era coisa de sua cabeça. Paulo nunca olhou para outra De mulher que não fosse jeito você. nenhum. Agora, vocês. Paulo Brandão foi feliz. Teve a Ida Brandão, olha, essa mulher aqui, ela é bacana. Paulo era um publicitário, Era um um grande jornalista, publicitário. Viu? que só quem poderia entender a cabeça dele era quem vivesse Com ele. com ele, entendeu? Porque você veja bem, antigamente, comunicador tem muito hoje. Paulo fazia o mesmo estilo, eu entrevistei há pouco tempo, não sei se você chegou a conhecer, o Chateau, Sim. Carlos Alberto Jesus. É. Os dois tinham a mesma genialidade em criar, em fazer textos culto, políticos. né? Eram homens preparados, entendeu? Deixou Hoje, 5.000 livros para mim de herança. uma boa herança. Foi. Hoje o jornalista não tem mais a mesma pegada. Eu Não até tem. questionei aqui o filho do Chateau, Sim. o Felipe, entendeu? Por que que os textos não são mais os mesmos? Estão Mudou. pobres. Os textos jornalísticos, hoje tem Porque, bons jornalistas. porque, gente, hoje é copia e cola. Por exemplo, né? eu estou esperando aqui o Leque, que é o Luiz Eduardo Costa. Ah, eu amo. Luiz, um abraço. Alice, o grande jornalista. Ele vinha semana passada, mas maravilhoso. fez um procedimento médico, ele passa por problema Amo. de saúde e estava se sentindo mal, entendeu? Então estou agendando para ele vir. Então o cara chega hoje e diz, eu sou jornalista. Gente, Não vou dizer que não é, tem diploma, eu só sinto eu não ter o diploma. Olha, Na minha época não tinha faculdade, mas eu não deixo nada é a muito desejar. delicado hoje esse assunto, né? Um assunto meio Não precisa mais de diploma. A própria eu tomei o notícia próprio que a ministro faculdade lá- vai parar de fazer o curso. Quer dizer, e aí como é que vai ficar? Lamentável, lamentável. Qualquer pessoa que tiver acesso para conseguir publicar um artigo, até mesmo na internet, entra com uma ação e consegue o direito de escrever. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui pra você, sabe, Valadão? Eu sou adepta aos estudos, à faculdade. Eu não sei se você sabe, mas quando Paulo faleceu, eu fui buscar os meus conhecimentos, fui estudar, eu fui aprender e fui realmente me formar. Eu fiz o curso de radialista, que naquela época era dificílimo para fazer, porque eu tinha que ter um instrumento, eu não poderia Você estar fez em que tocando ano? jornal. Eu fiz, foi um dos primeiros que abriu. Foi um que teve os cursos na cimenteira? Sim. Foi o que eu fiz que deu aquele bolo Pro- que teve que tirar um bocado de gente? Não, Porque- eu fiz, eu não sei se foi Senac, eu não sei. Ah, não, o seu já é bem pra cá. O Sabe? meu, o teu registro, qual número é? É, O meu você, 1403. não, eu sou mais lá na frente. Você tá atrás de mim, eu tô lá na frente. Eu fui no Senac. Eu ainda fui da época de Paulo Lacerda, daqueles cursos. Foi esse que eu fiz. Entendeu? Na época, Marcelo, irmão de Pingo, era o presidente do sindicato. Agora, deixa eu lhe dizer outra coisa. Quando eu terminei os meus cursos, que eu fui tocar o jornal, gente, estudar é fundamental. Eu fui fazer o curso de Direito. Eu cansada, à noite, fui para a faculdade de Direito e consegui concluir meu curso em bacharel em Direito. Então, é muito importante. Você entendeu? advoga? Não. Advogar não, porque eu não parti. O direito foi mais conhecimentos, né? Porque naquela época que a gente começou a fazer o jornal, tá aí Negaço, um abraço Negaço, nosso design, grande também, ele sim que é um grande jornalista, que nasceu dentro Eu perguntei aqui a Eugênia Teixeira se a confusão do Zé Carlos Teixeira com o Zé Carlos Negasso foi verdade. Ela
folclórico, tá na imprensa, e ela disse que não lembra. Entendeu? Alguém ligou e fez, eu quero falar com o Zé Carlos. Aí uma voz que Eugênia, muito suave, meu filho, o vinho e o peixe estão prontos. Aí Negaço virou assim, qual é vinho e peixe, negona? Eu tô aqui querendo um vale, não vou tomar nem pitu. Eita, pô. No outro dia, Zé Carlos chegou retado. Quem foi o palhaço? Mas criou essa história. Mas então, eu acreditei muito tempo que se fosse verdade, foi um folclore. Então o jornal era feito assim. O jornal era rodado na gráfica de Ivan Valença. Saudoso Ivan Valença partiu recentemente. Então a gente era um trabalho, a gente tinha que pesquisar. Carlos Mota era o editor do jornal. Ele ia para lá, fazia o editorial. Então a gente trabalhei com Clarencio, trabalhamos com Clarencio Fontes, um outro grande escriba. Uma cultura, meu Deus. Então eu tive a honra de aprender, sabe, Valadão? Quando eu vejo as pessoas fazendo jornalismo de forma diferente, eu fico triste porque foi uma luta muito grande, né? A gente entrar nesse meio. Na época que eu adentrei, que eu cheguei ali, com aquele apoio dos meus amigos, foi uma coisa de correr atrás da matéria. Ninguém dava matéria para ninguém naquela época, não. Não tinha internet, não tinha pontinho, tópicos, você que tinha que produzir. Eu lembro que eu entrevistei... O Palácio do Governo mandava levar os boletins nas redações. Releases. Então, aquelas releases a gente tinha que destrinchar, pegar e fazer a matéria para colocar no jornal. Olha, Eduardo Buda está aqui assistindo, viu? Era um jornalismo de verdade, estudo. A gente estudava. Era 24 horas. Então, não era a facilidade. Hoje tem uma... Graças a Deus que tem a tecnologia, né? Aí tá a gente aqui agora. Mas nessa época que eu comecei, eu não foi essa facilidade toda. Então eu tenho orgulho disso, Valadão, de ter feito parte, né? Porque assim, nada vem. Foi tudo com esforço, com trabalho, com conquistas, com incentivos de amigo. Olha, Aida, não desista, vá. Você consegue. E olha, gente, como mulher, Aida Brandão, apocante aqui, eu consegui conquistar esse espaço. Você lembra do Senadinho? Sim. Eu lembro que estava ali o doutor Oviedo Teixeira, Seixas Dória, os jornalistas ali todos. Aí eu chegava. Quando eu chegava era o maior respeito. Sabe por quê, gente? Porque naquela época eram poucas jornalistas que tinham. E as mulheres não andavam desfilando no meio do lembrar uma galega que andava contigo. Débora. Débora Matos, que hoje é da Defensoria Pública. Débora Matos foi pioneira com você. Foi, porque assim, Débora já veio com o Marcos, né? Ela trabalhou com o Marcos, Ludovice. E Débora é uma menina altamente inteligente. Então ela tinha aquela paixão ali comigo, fazendo jornal, e ela aprendeu muito lá no Povão. E era muito inteligente. Um abraço, Débora. A gente não pode deixar, não é, Valadão, de reconhecer as pessoas, os profissionais que são. E de Débora hoje, tanto que ela está na assessoria hoje lá da Defensoria Pública. Da Defensoria até hoje. Então, quem tem competência, ela se estabelece. Então é isso que eu digo, gente, jornalismo tem que ter profissionalismo. Mas vamos voltar aos nossos assuntos aqui, né? Porque assim... Sim, Paulo Brandão se vai, você fica para tocar o Povão. O Povão. Quantos anos tem o Povão hoje? Rapaz, o Povão vai fazer 38 anos. Quer de dizer, história. Não são 38 dias. E vocês hoje também têm um programa que
está na Rádio Jubileu. É. Há quantos anos esse programa está Não, ativo? Marcos tem um programa que era da PRP, depois na TV, na Rádio Atalaia, que Marcos passou por várias rádios, né? E hoje Quanto tá tempo tem na esse Jubileu, programa? lá com o Lito. Hã? Quantos anos tem esse programa? Esse programa de Marcos, ele tem mais de 20 anos, uns 25 anos esse programa de Marcos tem. De olho na cidade. De olho na cidade. E está sempre homenageando os companheiros de comunicação. E os diplomas, o diploma de Marcos é curricular. Marcos Ludovici, não é porque é meu esposo, não, é Valadão, mas foi uma pessoa que me deu, foi um grande parceiro em minha vida, é o meu parceiro, né? É o meu love, meu amigo, ele é tudo para mim. Então, Marcos Ludovici, eu não posso nem falar, não tenho palavras para falar de Marcos. Porque Marcos passa... Com Marcos você teve uma menina, né? Minha filha, Yasmin. O que é jornalista também. Ela tá bacharel, né? Yasmin, ela está ali treinando, porque eu não sei se é o que ela, se é realmente o que ela vai almejar para a vida dela, não. Eu acredito, Yasmin hoje ela está trilhando outros caminhos, sabe? Ela foi assessora de imprensa do Detran. Não, você está falando Luana Ludovici. Ali é filha de Marcos. A filha de Marcos. Luana, você, que é minha filha também, do coração. É minha filha. Eu fiz uma confusão. Quem estava na Câmara de Vereadores? Yasmin Ludovici, minha filha. Ficou 7 anos lá, né? Ela agora está aí na FOCAP, no setor jurídico, porque ela é da área jurídica. Mas Yasmin muito inteligente, mamãe torcendo por ela, estudiosa, tem o meu neto aí, Miguel. Paulinho também, né? É militar. Olha que contradição. O sonho, eu pensava que era a dinastia dos Paulo Brandão, mas Paulinho hoje está na Força Nacional, é militar. E tem um filho também, né? Que é Gustavo. Muito amigo de Raoni, meu genro. Seu genro. O marido de Mariá. O marido de Mariá. E hoje, qual a perspectiva do povão? Olha, porque quase todos os jornais pararam de ter o jornal impresso. Deixa eu lhe dizer, o Jornal Povão, ele se tornou jornal online. Se você abrir agora aí, entrar aí no Instagram, tá lá, www.povãojornal.com.br. Jornal Povão tá 24 horas. Nós temos aí nossa assessoria. Graças a Deus, a gente sempre com parcerias. E o jornal tá na mídia. E também temos o eletrônico, né? O jornal eletrônico. Mas o site, hoje, a gente não podemos abrir mão, né? Dessa nova tecnologia, essa ferramenta que veio para hoje nos ajudar. E a gente tem notícias 24 horas lá. Abril tá lá. Então, o espaço, as colunas, o jornal, tudo a tempo e a hora, 24 horas. Então, a gente não deixou o Jornal Povão morrer, né? O Jornal Povão é uma história, e uma história que veio, Paulo foi embora, a Ida Brandão seguiu com o jornal, né? Hoje a gente tem, hoje tem uma dedicação, mas não tão quanto exclusiva como eu tive na época do jornal impresso. A gente tem um impresso, porque você sabe que tem clientes que exigem jornal impresso, Valadão. Vocês ainda têm um número pequeno? Tem um número, porque existe clientes. É incrível. Tem pessoas que querem o jornal impresso. E a gente não pode deixar o cliente sem o jornal. Aí faz uma tiragem pequena. Tem a tiragem do jornal. Qual a tiragem hoje do... A gente bota assim, 3.000 exemplares, porque a pessoa... Porque assim, o eletrônico, ele circula pra caramba. Porque é o jornal que você vai receber ele, né? No seu WhatsApp. Marcos tem grupos aí que jogam o jornal. O jornal vai para todos os lugares, para todo canto, toda a parte do Brasil. Olha, a gente tem colunista fora do estado.
Bacana. Então a gente, às vezes, o próprio Estado não valoriza tão quanto as pessoas de fora. A gente tem muita... Você vê, eu tenho clientes fora do Estado. Então, pra gente, é muito bom. E eu amo jornal, eu amo jornalismo. Esse jornalismo que você falou, né? Esse jornalismo de verdade. E eu digo aí para todos que são jornalistas, jornalista, o jornal tem que se dedicar. Eu aprendi muito com Rita de Oliveira, com Ivan Valença, com o Brainer. Uma vez eu escrevi fui fazer um texto e de uma forma estava agressivo. Aí o meu colega, ele disse: Aida, peraí, minha filha, e a segunda pessoa? Quando você diz segundo informações, você não se compromete. Nunca esqueçam disso. Quando você diz Valadão eu estou dizendo que você é. Mas se eu uso a segunda pessoa, eu estou deixando lá, né? Então, assim, coisinhas de jornais, coisinhas de jornalista. Então, a gente aprendeu muito, 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 muito. E eu amo isso. Eu amo o que eu faço. A democracia é o que você tem que praticar. O jornalista não é dono da verdade. O jornalista não é o quarto poder. Não, O jornalista é um operário de comunicação. E em tempos de internet, você vê que grandes jornalistas, Alexandre Garcia, por exemplo, hoje o trânsito do Alexandre Garcia, 80% é na internet. Sim. Eu ainda estou numa emissora de TV, que é a TV Câmara Institucional Legislativa, mas tem muitos profissionais que não tem como. E tem muito profissional que sobrevive hoje dos espaços na internet. Exatamente. Dos blogs. E a gente respeita isso. Quando o jornalismo, no campo da internet, ele é feito com credibilidade, com postura, com ética, eu aplaudo. O que eu fico receoso é quando qualquer pessoa, sem muitos critérios, se apoderam de uma postura de dizer: eu sou jornalista, e não faz jornalismo, faz fofoca. Aí não é Aí é digital influência. Então tem uma diferença. Não é que eu desrespeite o digital influencer. Eu acho que o digital influencer, que faz o seu trabalho voltado para uma postura ética do jornalismo, do radialista, do relações públicas, eu aplaudo. Agora, se faz sem nenhuma responsabilidade, aquela coisa do dizem, aí, minha amiga, eu ouvi falar, né? Isso aí, nem em rádio, nem em jornal escrito, nem em televisão, tampouco na internet. Porque você termina machucando alguém, rotulando alguém de algo que não é real. E eu vi muita gente pagar pelo que não fez. A gente tem que ter a responsabilidade. Bom, gente, eu conversei com a Aida Brandão, essa mulher linda, maravilhosa. Amo você, Valadão. Tá? E que ela tem agora 5 minutos para ela falar o que ela quiser. Olha, eu quero agradecer por estar aqui, fazer esse podcast com meu amigo Valadão. Valadão faz parte de minha história de vida. Eu também aprendi muitas coisas com Valadão. Valadão é o diferencial, é um jornalista diferenciado no nosso estado. Ele é muito, eu não vou me estender muito, mas Valadão é tudo de bom. É uma pessoa maravilhosa, um cara profissional. Na TV não tem igual como ele, a gente aqui na TV, né? Mesmo no Instagram, essa televisão.
É que a gente tá na TV. Aqui é uma mídia social que tem mídia mais social maravilhosa do que algumas TVs. Isso não tem e eu quero assim, sabe, agradecer, mandar um abraço para meu marido lindo, meu love. Obrigada pela companhia, por tudo, pelo apoio. Você também ama ou só Jesus ama ele? Jesus te ama, viu? E dizer o seguinte, que a gente hoje a gente está em um mundo tecnológico totalmente diferente do que vivemos atrás, e a gente tem que viver isso aqui, a evolução, né? Tudo vai se modificando e a gente tem que acompanhar as mudanças do nosso país, as novas tecnologias, as novas ferramentas, né? Tem os jovens jornalistas que tem muitos jovens aí que são jornalistas gente boa, né? E eu desejo boa sorte para todos. E a gente está aqui, um professor, né? Porque aqui é o professor Valadão, né? E eu sou aqui a Pocante Aida Brandão. E como mulher, me sinto realizada profissionalmente, porque ter conquistado vários espaços. A mulher hoje está brigando por espaço, né? Mulher tem que estar onde ela quiser. E como mulher, tô aqui no podcast do meu amigo Pocante Valadão, dizendo assim, eu, Aida Brandão, sou uma mulher realizada. Olha, consegui meu diploma, estudar, batalhar, chegar onde eu quis. Isso aí é muito importante. Eu só tenho que agradecer. Gente, você é mulher. Vamos pra luta. Vamos Aida Brandão tá no Instagram? Aida Brandão no Instagram. No Instagram. Aida Brandão. Aida Brandão Pocante, tá lá. Ah, é Pocante também? Aida Brandão Pocante. Vamos lá com os nossos gente, seguidores. Obrigado. Amanhã, gente, obrigada. Amanhã, 19 horas, a gente está aqui com mais uma personalidade da cultura sergipana. A gente começou hoje mais cedo, entendeu? Em função que a Aida estava, acho que é menopausa, né? Num calor da bexiga aqui. Eu quero ir embora, rapaz, eu tava com calor danado. Entendeu? E aí eu digo, tá bom, Aida, tá faltando 20 minutos, mas a gente vai entrar. Mas a idade vai chegando, aquele calor vai chegando também, né? Menopausa, eu já passei da andropausa, eu tô idoso. Gente, fui. Beijo. Até amanhã. Um abraço, meus focantes. Deixa eu ligar pra Yasmin aqui. Fechou aí? Ainda não. O que você falar...